A Rosário pede a ela que, pelo amor de Deus, e pergunta se ela já vai começar com a mesma história de sempre e pede para que ela não faça isso, por favor. A Lucrécia diz que é porque já está na hora dela aceitar a verdade de como ela aconteceu e afirma novamente a Rosário que o Juliano não empurrou César para que ele caísse no rio, então, portanto, ele não teve culpa de nada e que também não foi o Josué, apesar dele ter admitido que foi ele que incentivou o César para subir naquele maldito tronco, e declara novamente que o que aconteceu naquele dia foi um acidente estúpido. A Rosário diz que sim, que isso foi um acidente no qual morreu o filho dela, o seu filho, seu único filho que ela conseguiu por amor, que desejou com todas as suas forças e sem nenhum pecado. Tudo começa quando o Juliano e a Lucrécia estão decididos a se casar e, ao chegar na casa da Lucrécia, o Juliano e ela dá de cara com a Rosário e a Lucrécia já vai falando que ela e o Juliano precisam muito falar com ela. A Rosário diz que já imagina e o Juliano fala que queria que ela concedesse a mão da filha dela. A Rosário, por sua vez, fica calada, não diz nada e fica ali encarando, e o Juliano diz que ela sabe muito bem que ele ama a Lucrécia e que tudo o que ele mais deseja nessa vida é fazê-la feliz. A Rosário parece ficar empopotizada ali e não fala nada, e a Lucrécia, toda agoniada, pede para que ela não fique calada e que fale logo alguma coisa. A Rosário se levanta lentamente e diz que não tem como agradecer por ele ter devolvido a filha dela e que agradece muito a ele por isso, mas a bomba vem aí quando a Rosário diz que de maneira nenhuma ela pode permitir que ele fique com ela. A Lucrécia fica sem entender e chama a atenção da mãe, e a Rosário diz ao Juliano que o ódio que ela sente, isso nunca vai mudar. A Lucrécia diz que não é possível o que ela está dizendo ali, porque agora mesmo ela reconheceu que, mas nem consegue terminar de falar, e a Rosário já vai com os pantinhos dela pegando no queixo da Lucrécia e diz para que ela não confunda as coisas e que, por favor, ela não faça ela repetir o que ela já lhe disse. A Lucrécia diz que ela não pode ser tão tola. A Rosário responde que a tola ali é ela e que ela pode fazer da vida dela o que ela tiver vontade, porque sabe muito bem que ela pode dizer o que for, mas ela não vai lhe ouvir, mas quer deixar algo bem claro, que nunca mais ela vai poder contar com ela. Depois ela sai e deixa a Lucrécia ali lhe chamando. O Juliano se aproxima e diz que ela não se preocupe porque isso não é novidade, porque a mãe dela sempre lhe odiou desde que lhe conheceu. A Lucrécia diz que não pode aceitar porque não tem nenhuma razão para isso, e o Juliano diz que entende, mas que ela não pensa da mesma forma. A Lucrécia diz que dói muito nela a atitude da mãe, mas que nem por isso ela vai desistir dele, e declara novamente que não vai desistir dele, nem agora e nem nunca. E a Rosário fica ali, de longe, só de zóio. Logo depois que o Juliano vai embora, a Lucrécia vai até o quarto da mãe fumegando e diz que ela tem que falar com ela, e a Rosário responde que já disse a ela que ela pode fazer da vida dela o que ela quiser, e depois diz que ela fale logo o que ela está querendo dela. A Lucrécia diz que precisa do apoio dela e que ela esteja com ela quando ela se casar com um homem que ela ama e que lhe acompanhe nesse grande dia como qualquer mãe faria com sua filha. A Rosário diz que nunca vai aceitar esse rapaz e que a essa altura ela já deveria ter entendido isso. A Lucrécia, quase surtando ali, ela pergunta o porquê isso e pergunta novamente por que ela não pode engolir ali o orgulho dela e aceitar que ela alimentou um ódio do Juliano que simplesmente ele não merece. A Rosário pede a ela que, pelo amor de Deus, e pergunta se ela já vai começar com a mesma história de sempre e pede para que ela não faça isso, por favor. A Lucrécia diz que é porque já está na hora dela aceitar a verdade de como ela aconteceu e afirma novamente a Rosário que o Juliano não empurrou César para que ele caísse no rio, então, portanto, ele não teve culpa de nada e que também não foi o Josué, apesar dele ter admitido que foi ele que incentivou o César para subir naquele maldito tronco, e declara novamente que o que aconteceu naquele dia foi um acidente estúpido. A Rosário diz que sim, que isso foi um acidente no qual morreu o filho dela, o seu filho, seu único filho que ela conseguiu por amor, que desejou com todas as suas forças e sem nenhum pecado.
A Rosário sai de perto da Lucrécia, mas a Lucrécia agora fica confusa, se aproxima e pergunta o que ela está querendo dizer com isso e pergunta se com ela não foi do mesmo jeito. E é aí onde tudo começa a aparecer. A Rosário olha para Lucrécia e diz que não foi assim, e a Lucrécia entra em desespero e pergunta por quê. Porque essa indiferença tão gritante e pede para que ela lhe explique, para que assim ela possa logo entender tudo de uma vez por todas, porque essa adoração tão grande por ele e essa rejeição eterna por ela, e grita para que ela lhe explique logo. A Rosário pede para que ela deixe ela em paz e a Lucrécia suplica a ela pedindo para que ela lhe explique o porquê ela não lhe pode amar da mesma forma que ela amou César e o que foi que lhe impediu ela de lhe amar, de amar do jeito que ela é, e grita para o mundo inteiro escutar que ela é a sua filha. A Rosário fica calada e a Lucrécia diz que implora a ela que, por favor, ela lhe conte tudo. A Rosário, muito abalada, então ela revela logo de uma vez que a Lucrécia, além de sua filha, ela é também sua irmã. A Lucrécia fica chocada e pergunta: o quê? Como assim, irmã? A Rosário diz: o homem que te deu a vida, Lucrécia, foi o mesmo homem que deu a minha. Em desespero, a Lucrécia diz que isso não pode ser verdade. A Rosário só diz que ela queria saber da verdade, então está aí, ela já sabe. E ainda sem entender nada, a Lucrécia diz que como que isso é possível, como isso pode ter acontecido. A Rosário diz que também abusaram dela, mas que no caso dela foi ainda mais repugnante e mais asqueroso porque isso veio do seu próprio pai. Rosário pergunta a Lucrécia se ela pode se dar de conta o que isso significou para ela. A Lucrécia pergunta onde estava o pai dela, o Paulino, nesse momento, e pergunta se ele não se deu de conta. A Rosário diz que nunca ele soube disso, que isso foi terrível porque ela teve que levar isso sozinha durante todos esses anos, porque essa vergonha asquerosa ela não poderia contar para ninguém, porque não poderia permitir que a integridade dela como mulher e a honra do nome da sua família fosse para o inferno, porque iriam lhe apontar na rua. Então ela se calou a sua boca para não estragar a vida do marido dela, por isso ela fez ele acreditar que a filha que ela iria ter era dele. A Lucrécia diz que ele deveria suspeitar de alguma coisa e a Rosário fala que ele não suspeitou de nada, porque em algumas semanas, no meio de uma discussão, ela mesma disse que ela não era filha dele, mas que ele se recusou a acreditar nisso e que pede muito a Deus que ele realmente não tenha acreditado, porque ele amava ela de todo o seu coração e que ele não merecia que tirasse esse orgulho dele de saber que ela era a filha dele. E depois de muita conversa, a Rosário diz que por todos esses motivos ela nunca pôde lhe amar e lhe ver como uma filha, porque ela tem essa lembrança viva desse horror asqueroso que ela passou.